Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. A gente discorda de muitos pregadores hoje que pregam mensagens antropocêntricas. Ou seja, coloca as pessoas no lugar de Deus. Outro dia eu recebi uma mensagem dizendo: Arival, você é o ponto fraco de Deus. Eu achei interessante. Né? Nós temos aí muitos pregadores pregando mensagens diluídas, cultuando pessoas, enchendo as pessoas de vãs esperanças. Mas nós não podemos fugir, irmãos, daquilo que Deus pensa de nós, daquilo que nós somos aos olhos de Deus. Eu quero mostrar, à luz do texto de Isaías 43, que você é precioso aos olhos de Deus. Amém? Você pode estar na vida mais encrencada aí, enfrentando os problemas mais difíceis da sua vida. Você pode não valer nada para a sua família, para os seus amigos, chamados amigos, para o mundo. Mas se você é crente, você é um cristão, filho de Deus, você é preciosíssimo aos olhos de Deus. Então, tentar levantar a sua autoestima espiritual. Tá certo? Porque é tanta gente para puxar a gente para braço, já viu isso? Isaías 43, de 1 a 7, diz assim: Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Vamos ler juntos, versos 4 e 5, vamos lá? Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Veja no versículo 4 que nós temos a ideia, ou uma das ideias principais desse trecho, dessa narrativa. Visto que foste precioso aos meus olhos. É Deus que está dizendo. Deus está dizendo através do profeta uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de consolo, uma mensagem de conforto. O povo estava sendo disciplinado por Deus na Babilônia, e o tempo do cativeiro estava próximo. E as pessoas estavam questionando: será que Deus gosta mesmo de mim? Será que Deus é o Deus de Israel? É o Deus que ama mesmo Israel? Então, nesse capítulo 43, eu queria destacar para você essa importante informação. Nós somos, como igreja, como povo de Deus, como Israel de Deus, preciosos aos olhos dele.
Nós temos uma fé preciosa, nós somos libertos e redimidos pelo precioso sangue de Jesus, e até mesmo a nossa morte, a morte do crente, é preciosa aos olhos de Deus. Então nós somos um diamante vivendo entre bijuterias. Pegou aí? Nós somos assim, especiais. Então quando você vê um sujeito assim muito ímpio, muito prepotente, diz: você é bijuteria, cara. Você é bijuteria. No máximo você pode ser folheado a ouro. Mas nós somos preciosos aos olhos de Deus. Aos olhos do mundo não. Aos olhos do diabo não. Mas aos olhos de Deus nós somos preciosos. E eu vou dar alguns argumentos aqui para você. Por que nós somos preciosos aos olhos de Deus? Porque nós somos criados e redimidos por Deus. Veja no versículo 1. Mas agora. Por que ele diz mas agora? É só você ler o capítulo 42. O sofrimento de Israel, a cegueira espiritual de Israel, a teimosia de Israel, o sofrimento de Israel debaixo da disciplina de Deus. Mas agora, quem é que diz? O Senhor. Quem está dizendo aqui é Elohim, o Deus Todo-Poderoso. E ele está dizendo que nós fomos criados por Ele. E é tão interessante que ele diz assim: mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó. E aqui Jacó simboliza o Israel defeituoso, o Israel pecaminoso, o Israel sem passar pelo processo de transformação. Por isso que ele vai dizer: eu não somente te criei, mas diz assim, e que te formou, ó Israel. Veja que ele usa dois verbos no hebraico. O primeiro, criou, identifica Israel como Jacó. E você sabe que sempre que aparece a expressão Jacó, o Deus de Jacó, está falando do Deus da aliança, do Deus que ama o que não presta, do Deus que ama aquilo que é impossível de ser amado. Jacó é o objeto do amor incondicional de Deus. Ele nos criou. Mas aí, Ele nos formou. E aí vem o verbo formar, significa recriar. Significa formar por meio de transformação, de mudança. Jacó, ele é o homem no seu estado pecaminoso. Israel é o homem no seu estado pecaminoso, mas transformado, perdoado, redimido pelo sangue de Jesus. Então nós somos povo de Deus. Nós não éramos povo de Deus, mas agora nós somos povo de Deus. E se você observar bem lá no versículo 11 e 12 do capítulo 43, ele diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Versículo 12, ele diz: eu anunciei salvação. Então eu anunciei, eu realizei, eu a fiz ouvir. Deus, Ele não somente nos criou, nós somos preciosos aos olhos dEle, não somente porque nós somos criados por Ele, mas porque nós somos salvos por Ele, redimidos por Ele. E aqui ele vai usar a expressão que ao nos criar e ao nos formar, Ele nos remiu, Ele nos chamou pelo nosso nome. E aí vem o fechamento do argumento, ele diz: tu és meu. Tu és meu. O que significa isso? Direito de pertencimento, direito de propriedade. Nós somos preciosos aos olhos de Deus, porque nós somos o tesouro de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Você não é do mundo, você não se pertence, você é de Deus.
Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Ou vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Somos do Senhor. Não tem devolução. E eu fico pensando como é que eu vou lhe aguentar no céu. Mas a gente vai ser burilado, vai chegar lá glorificado. Irmãos, esse é o primeiro motivo. Por que nós somos preciosos aos olhos de Deus? Por que você é precioso aos olhos de Deus? Porque Ele criou você. Ele remiu você. Ele chamou você. Você é dele. Você é dele. Você é propriedade exclusiva de Jesus. E como prova disso, você foi selado e penhorado pelo Espírito Santo. Você é dele. Amém? Essa é a primeira razão. Segunda razão, porque você é precioso aos olhos de Deus. Porque Ele acompanha você em todas as situações da sua vida. Ele está conosco. E veja aí o versículo 2. Lê juntos. Quando passardes pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. 3 figuras que simbolizam os sofrimentos dessa vida, as dificuldades dessa vida. Ele fala das águas, dos rios e do fogo. As águas e os rios aqui, juntamente com o fogo, simbolizam as tempestades, as dificuldades, os problemas que vêm sobre nós, as tribulações. E basta você olhar para alguns exemplos do Novo Testamento, você vai ver isso. Quando os discípulos na 4ª vigília da noite estão pensando que vão morrer, Jesus Cristo aparece, andando por sobre as águas. E ali Ele repreende o vento e a tempestade. Você vai encontrar isso quando aqueles 3 jovens foram jogados na fornalha de fogo lá na Babilônia. E lá no meio do fogo aparece uma 4ª figura, como semelhante à figura do Filho do Homem. Isso significa que nenhum problema que nós enfrentamos na nossa vida vai trazer prejuízos para nós. Nós teremos sempre conosco a presença de Deus. Veja no texto que ele diz: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Ele enfatiza aqui a presença. Segundo, ele diz assim: quando pelos rios, eles não te submergirão. Significa que nenhuma tribulação, nenhum sofrimento desse mundo pode tirar a salvação do cristão, pode afastar o cristão da presença de Deus. Romanos capítulo 8, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nada, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você voltar atrás, um pouquinho aí, no capítulo 41, no versículo 13, diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu o quê? Te ajudo. Não temas. E ele vai dizer assim: tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. O Senhor está conosco, irmãos. Não importa o que você está passando, as lutas que você tem enfrentado, essa pandemia que tirou gente querida nossa, que levou muitos queridos, muitos entes queridos, e graças a Deus, se são crentes, foram para a presença do Pai. Mas fica a dor do luto, a dor da ausência, a dor do vazio, a dor da saudade. Mas isso é passageiro, porque um dia
nós estaremos com Ele, e Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Dá para animar com uma verdade dessa ou não? Você é precioso aos olhos de Deus, porque você é de Deus. Deus te comprou, Deus te remiu, Deus te chamou, e Ele te chamou pelo nome, e Deus declarou aqui: esse aqui é meu, esse aqui é meu. Segundo lugar, pode ter a certeza que tudo que eu passar nessa vida, de sofrimento, de tribulação, de angústia, o Senhor estará conosco. Amém? Terceira lição, versículo 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia, Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Você é precioso para Deus, e Deus está disposto a fazer o que for preciso para salvar você, para proteger você. Você pode ter certeza que se não fosse Deus, o diabo teria nos engolido. Veja, por favor, dá um pulinho lá no Salmo, um dos Salmos de romagem. Eu queria que você lesse comigo esse Salmo, só para você ver o exemplo aqui. E diz assim: somente Deus protege a Israel. Só Deus. Só Deus. Por favor, dá uma olhadinha aí. O versículo, o Salmo 124. Salmo 124. Deus protege você de gente ruim no seu trabalho. Você sabia disso? Gente maldosa querendo destruir você no seu trabalho. Gente maldosa querendo destruir o seu casamento. Gente maldosa querendo destruir os seus filhos, a sua casa. Salmo 124, não fosse, vamos ler o versículo primeiro. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas o teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dele, salvou a nossa alma com o laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém? Se não fosse o Senhor, essa semana você teria sido prejudicado do seu trabalho. Se não fosse o Senhor, você teria morrido de Covid. Não foi a máscara, não foi a vacina, foi o Senhor. Tudo ajudou. Tudo ajudou. Eu estou com medo, irmão, porque estou viciado em passar álcool na mão. Onde eu chego... Já pensou isso? Depois de passar tudo, a gente ficar com os negócios lavando, passando álcool. Os fabricantes agradecem, né? Mas é interessante aqui, porque diz assim, que há um compromisso, há uma aliança de Deus conosco. No hebraico, quando ele diz assim, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, ele está se referindo à aliança de Deus. Nós somos preciosos aos olhos de Deus, porque Ele tem um compromisso, Ele tem uma aliança. E fundamentado nessa aliança, Ele está pronto a bater os inimigos mais poderosos da terra, para nos salvar, para nos honrar, porque Ele nos ama. Ele diz, porque eu amo vocês, eu amei vocês, darei homens por ti, os povos pela tua vida.
Se você olhar no contexto do Antigo Testamento, Deus dá a terra prometida, e ao mesmo tempo que Ele está dando a terra como prometida para a bênção do povo de Israel, Ele está fazendo juízo entre as nações. E ninguém ficará impune, principalmente aqueles que perseguem a igreja, aqueles que maltratam a igreja, aqueles que difamam a igreja, aqueles que estão perseguindo o povo de Deus, a obra de Deus. Essas pessoas receberão a justa ira de Deus. Mas não somente isso, o Senhor nos livrará de todos eles. Todos. Mas, a partir do versículo 5, nós temos aqui uma quarta razão, porque nós somos preciosos aos olhos de Deus. Nós somos preciosos aos olhos de Deus, sabe por quê? Porque Ele está nos juntando como igreja. Ele está nos edificando como igreja. Quando Ele diz assim, não temas, pois porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenha. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Eu não sei se você percebe que apesar de todas as lutas, Deus está reunindo o seu povo. Deus está convertendo gente em todas as nações. Deus está edificando a sua igreja. E aqui nesse sentido, se nós não estamos geograficamente unidos, nós estamos unidos em Cristo, nós estamos unidos no Espírito Santo, de tal maneira que a igreja que adora aqui nesta manhã é a mesma igreja que adora lá na China, na Coreia, em qualquer lugar do mundo. Nós estamos unidos, nós somos a comunhão dos santos. A igreja na terra, a igreja no céu, toda ela reunida, se ajoelha diante do Pai. Diante do Pai. E é tão importante isso. Nós somos preciosos aos olhos de Deus, e Ele está trabalhando, e Ele está construindo, e Ele está edificando. E por mais que o diabo tente prejudicar a igreja, criando divisões, criando separações, o amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus é irresistível, e agindo Ele, quem o impedirá? Mas eu quero concluir com essa última frase do versículo 7. Você é precioso, ou nós somos preciosos aos olhos de Deus, como povo, como igreja, como crentes, individualmente. É porque nós fomos criados por Deus para exibir a sua glória. Preste atenção. Quando Deus me cria, quando Deus me forma, quando Deus me chama, como Deus está comigo em todas as situações, quando Deus move céus e terra para mostrar que Ele está nos protegendo, nos edificando. Irmãos, Deus exibe a sua glória através da igreja, da ação dele na igreja. Veja que é bem claro aí. E os que criei para a minha glória. Vocês sabem que tem um pastor chamado John Piper, que todo o ministério dele se resume nessa frase, que nós somos criados por Deus para promover a glória de Deus, e nessa promoção da glória de Deus, nós encontramos o sentido. A glória de Deus é a perfeita harmonia de todos os seus atributos, de forma
que essa glória exibe a beleza de Deus, a grandeza de Deus, a excelência de Deus, a majestade de Deus. Por isso que Paulo diz que todo crente, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, diz que quando Cristo morreu e ressuscitou, Ele adentrou as esferas espirituais, expondo às esferas espirituais a sua glória através da igreja redimida. A igreja redimida. Sabe o que promove a glória de Deus? Diante de Deus, diante dos anjos, diante de tudo. Esse cuidado que Deus tem para conosco. Essa ação de Deus na nossa vida. 3 aplicações práticas no texto. A primeira está lá no versículo 1. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou Jacó e que te formou Israel, não temas. Repete isso. Lá no versículo 5. Não temas. Então preste atenção, meu irmão. Se eu sou precioso aos olhos de Deus, como está descrito aqui, por esses motivos que são colocados aqui, o último sentimento que deve existir na minha vida, no seu coração, é o medo. Não temas. Não temas. Não tenha medo de nada. Não tenha medo. Nós somos preciosos aos olhos de Deus e Ele está conosco, Ele está agindo em nós. Nós somos propriedade exclusiva dEle. Então, expulse o medo de todo o seu coração. Ele nos ama. E o amor de Deus lança fora o medo do nosso coração. Porque nós somos amados por Deus, preciosos aos olhos de Deus. Nós não temos que temer nada. Que venha o corona 10, 20, 30, 40, 50, não temos nem aí. Que venha ideologia disso, sistema político disso, economia disso, marca da besta. Não temos que ter medo não. Tá certo? Não tenha medo. Segunda coisa muito importante, versículo 10. O que diz lá? Vós sois as minhas o quê? Testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais, me criais, e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum o quê? Como é que o mundo vai saber que Deus existe? Esse Deus que aos seus olhos nós somos preciosos, esse Deus que nos criou para a sua glória, nós vamos testemunhar e dizer: só existe um Deus, único e verdadeiro, e nenhum outro haverá, nem houve, nem haverá, nem há, é só Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Terceira coisa importante, aplicação prática. Vamos para o 43, 21, vamos ficar de pé. 43, 21. Lê esse versículo para mim bem forte aí. O que diz? Ao povo que formei para mim. Para celebrar o quê? Você foi criado por Deus para celebrar louvor. Não é para murmurar, tá? Não é para protestar. Não é para acusar. É para celebrar o meu louvor. Então você faz como Davi. Cantarei ao Senhor para sempre. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Você foi criado para isso. Você é precioso por isso. Tá bom, irmão?